consegue ou não consegue escapar dessa degola, né? A gente já estava morto, enterrado, estava já contando com a Série B. E claro, a gente ainda está numa situação muito difícil, né? E eu vejo muita gente dizer, eu acredito, eu não acredito. Eu acho que assim, acreditar e não acreditar, isso aí é muito pessoal, né? Tu pode acreditar com base na tua fé cristã. Só que aí, por exemplo, quem é ateu não vai acreditar com base na fé cristã. Tem gente que é cética que não tem espaço para acreditar, por exemplo. Então, acreditar isso é muito relativo. Eu, por exemplo, até o jogo contra o Criciúma eu não acreditava. Agora eu passei a acreditar aqui um pouquinho. Mas eu não quero falar aqui em acreditar, porque eu falei, é que eu falei para vocês. Acreditar, isso aí é muito relativo, né? Isso aí é muito de cada pessoa. Eu quero falar aqui em torcer. Por exemplo, no jogo contra o Criciúma, eu não acreditava que o Paysandu poderia se salvar da zona de rebaixamento ou, obviamente, aplicar aquela goleada. Mas eu estava torcendo para que o Paysandu vencesse. Então, se por um lado tem muita gente que não acredita, por outro lado, você pode não acreditar e torcer. Parece contraditório, né? Mas isso ocorre. Você não acredita, mas você torce, né? Até porque é aquela história, você quer ter razão ou você quer ser feliz? A gente quer ser feliz, né? Então, por mais que muita gente não acredite, a gente espera que a gente esteja errado e essa crença de que não seria possível se torne realidade, né? Agora, bora voltar aqui para a real, né? O que é que o Paysandu precisa para poder fazer esse milagre aí, né? Pronto, na tela aí para ti. Eu creio que aqui, pelo menos matematicamente, né? Aliás, matematicamente muito mais gente, né? Mas de forma razoável aqui, no máximo do CRB para baixo, né? Do CRB para baixo que estariam obrigando aí para cair. Mas na prática, me parece que o ponto de corte está aqui na Ferroviária, né? Mesmo Vila Nova, eu acho que com 38 pontos, eu diria que acho que esse ano a pontuação mágica geralmente é 45, mas eu acho que esse ano se salva com 42 no máximo. Só lembrando, em 2024, a Chapecoense, se eu não me engano, foi a Chapecoense a última. A Chapecoense se salvou com 40 pontos, tá? A Ponte Preta caiu com 39. Então eu acho que uma margem segura esse ano deve ser 42 pontos, né? Então, o que eu acho? Que efetivamente só quem está brigando aí por 4 vagas, né, no sentido inverso, ou seja, se salva 3, são esses 7 aí, ó. Ferroviária, América, Atlético e os 4 que estão na zona Volta Redonda, Botafogo, Amazonas e Paysandu. E aí tu já percebe aqui, ó, tu vê no próprio desempenho, né? Não é à toa que estão na zona. Eu já até falei que em termos técnico, em termos de time técnica, eu não vejo uma brutal diferença entre a parte lá de cima. Mas como o futebol não é só a técnica, é um conjunto da obra, por exemplo, Paysandu no conjunto da obra, em termos de gestão, foi terrível, né? Então, se por um lado essa lanterna tecnicamente não representa o time, por outro lado, em termos de clube e de gestão, sim, representa, né? Então, eu diria aí que a gente tem 7 times brigando por 3 vagas, ou seja, 4 cairiam, né? Então, da Ferroviária para baixo está todo mundo brigando. Para eu considerar a possibilidade remota do Paysandu se salvar, claro que eu vou considerar, e aí é só para efeitos de cálculo mesmo, tá? Eu vou considerar o Amazonas já como morto, né? Não posso considerar o Amazonas na briga, né? Se o Paysandu é o lanterna. Então, para efeitos de comparação, eu vou entender que o Amazonas está morto, sobrariam 6 times para 3 vagas. E aí, se a gente for acompanhar aqui, ó, a projeção dos outros times, né? Na ordem aqui de colocação. O Paysandu, os próximos 5 jogos. O Paysandu enfrenta o Cuiabá, depois em casa, né? Depois ele enfrenta o Botafogo fora, que é concorrente direto. Então, repare que, em termos de concorrência direto, a gente já pode passar o Botafogo em caso de vitória contra o Cuiabá, né? Depois ele vai jogar o Repá, depois a Ferroviária, outro concorrente fora de casa, que na verdade é um campo neutro, já que eles não têm torcida,
E o Avaí, que a essa altura do campeonato, muito provavelmente vai ser aquele time de meio de tabela sem compromisso mais nenhum. Então, repare que a tabela do Paysandu depois do Cuiabá, né? O Cuiabá vai ser muito ruim, mas em compensação em casa, mas a gente não ganha em casa. Cara, jogar em casa sempre é melhor do que jogar fora, até por ambientação no campo. Então, pelo menos as 5 rodadas a seguir, dá uma certa esperança para o Paysandu. Isso é na teoria, claro, né? Porque na prática a gente já viu que lanterna bate no líder, meio de tabela bate no lanterna, lanterna bate em Z4, né? Então, mas na teoria, o caminho aqui da tabela do Paysandu nos próximos 5 jogos não é tão ruim, porque ele pega o Cuiabá em casa, que em tese é o time mais forte, e eu creio que quando ele pegar o Remo, muito embora seja um repá, e clássico, independe do momento, todo mundo sempre vai dar um gás a mais. Eu creio que quando ele pegar o Remo, claro, a gente fazendo o nosso dever de casa, vencendo o Cuiabá, vencendo o Botafogo. Quando ele pegar o Remo, provavelmente o Remo já vai estar ali estacionando no meio de tabela, já aquele time também descompromissado que nem o Avaí, né? Que não creio que o Remo deva brigar aí pelo acesso. Agora vamos lá para a tabela do Botafogo. Ele vai pegar, olha só, cara, ele pega o Curitiba fora de casa, que acabou de ganhar fora agora, depois faz o confronto direto com a gente. Depois ele pega a Chapecoense de G4, depois ele pega Cuiabá brigando por G4 e ele pega o Novo Horizontino também brigando por G4. Cortou aqui, tá? Então, cara, a tabela do Botafogo nos próximos 5 é terrível, bicho. É terrível. O Volta Redonda pega o Goiás em casa, aí pega o Avaí descompromissado. O Atlético Goianiense, se vencer o Goiás, volta para a briga do G4, então é um confronto complicado. O Operário já deve estacionar no meio de tabela, time descompromissado, e depois ele pega o Curitiba. Cara, veja que as 5 próximas rodadas dos dois concorrentes não é isso na teoria, tá? Na teoria, porque a gente era lanterna e bateu no Criciúma. Então, não é fácil aqui, né? Quando a gente vai para a tabela do Atlético, ele pega o Amazonas na próxima rodada, e aqui a gente tem que torcer para um empate, ou vitória do Amazonas, mesmo que a gente continue na lanterna, porque aí o Atlético não dispara, já que ele é porteiro do Z4, né? Depois ele pega o Operário, depois ele pega o Goiás, o Remo e o América. Então, o Atlético tem uma tabela muito parecida com o Paysandu, na teoria, né? Na teoria. A gente vai ver que na prática isso aqui tudo vai mudar. O América, ele tem a Ferroviária, confronto direto. Então, só um parêntese, inclusive, ó. Reparem que, muito embora o Paysandu esteja a 7 pontos do porteiro do Z4 aqui, ó, esteja a 7 pontos, repare que muitos deles vão se enfrentar, né? A gente vai ter aqui, ó, desculpa, a gente vai ter aqui, ó, Atlético e Amazonas, Ferroviária e América, depois o América pega o Vila Nova, pega o Criciúma brigando pelo G4, depois pega o CRB estacionado e depois pega o Atlético de novo, confronto direto. Então o América também tem uma tabela interessante pela frente, né? Não é tão difícil, na teoria. Depois, ó, confronto direto Ferroviária e América, depois a Ferroviária pega a Chape brigando pelo G4, depois pega o CRB descompromissado, confronto direto com a gente, e o Vila Nova também descompromissado. Ou seja, pela tabela aqui, América, Ferroviária e Paysandu tem os 5 próximos confrontos mais tranquilo. Agora, claro, o Paysandu precisa fazer o dobro, né? Ou 70%, 60% a mais do que os seus concorrentes. Continua sendo ainda muito difícil. É bem. Eu gostei de uma frase. Desculpa. Eu gostei da frase de um seguidor que ele falava assim, né? Eu achei interessante a frase dele. Ele disse assim: nós já estamos na série B. Desculpa, ele falava assim: nós já estamos na série C. A gente tem que tentar voltar para a série B. Eu achei perfeito isso aí, cara. Eu achei, eu achei que resume muito o que é o Paysandu. De fato, a gente já está na série C, né? 7 pontos é muita coisa. 7 pontos para tirar em 27 é muita coisa mesmo. Então a gente já está na Série C, só que a gente tem uma oportunidade de tentar voltar para a Série B, né? A gente já está na C. Então agora é tentar um tudo ou nada aqui para ver se a gente consegue voltar na B. Então, se a gente separar aqui nesse bloco de 5 jogos, né? Nesses 5 jogos, o Paysandu tem que, no mínimo, ganhar aqui essas 3 seguidas.
Aí, claro, não vai ter como ganhar 9 seguidas, né? Mas ele tem que, no mínimo, ganhar as 3 seguidas, ou na pior das hipóteses, né? A gente sabe que clássico não é fácil. Ganhar as próximas duas, que é em casa e contra o Botafogo, que também vem em viés de baixa, e no mínimo empatar o clássico. Ou seja, de 9 pontos fazer 7. Aí sim a gente entra, depois faltando 6 rodadas, voltando ali pro game, né? No mínimo o Paysandu tem que fazer isso aí. Bem, mas quero ouvir tua opinião aí, tá? Acha que ainda é possível, né? O Márcio falou, né? A gente ainda pode, né? A gente ainda pode, eu acredito. Ele falou, claro, né? Se ele não acreditar, se ele não viesse. Mas quero ouvir tua opinião. Coloca aqui. Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.